Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vou gravar aqui uma aula rapidinha, né, para ajudar vocês com a terceira fase do modernismo, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, mandar mensagem, a Ana tem meu celular, se quiser passar para as outras, pode também. Então, vamos lá. A terceira fase do modernismo é o último respiro do movimento modernista, que começou lá em 1922. Também conhecida como a geração de 45, ela vai se estender até 1980 e é o fim do que se chama de modernismo. Os escritores dessa fase, pessoal, voltam a ter um estilo mais formal, opondo-se ao espírito radical, né, anarquista da primeira fase. Então, não tem como, por exemplo, o Oswald de Andrade participar dessa fase, porque ele por si só tem uma energia anarquista, né? Então é uma fase de mais, tipo, abaixa o tom, né? Diminui aí a gritaria. É uma fase que eles vão pensar, refletir muito sobre as questões existenciais, é o fim da ditadura, né? Então, como eu estava falando, é o período menos conturbado, a gente tem a redemocratização do país, porque em 1945 acaba a ditadura varguista, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba o totalitarismo do nazismo, mas aí a gente tem o início da Guerra Fria e a corrida armamentista, né? Então é um período que, apesar de não ter de ter terminado com muito do sistema nazifascista, do totalitarismo, né, da ditadura, é um momento de vamos acatar os caquinhos que foram destruídos durante esse período de repressão e vamos tentar, com base nisso, reconstruir ou construir novas bases para uma nova poesia, para uma nova obra literária. Então, por isso que essa terceira fase é tão importante, porque é um revisitar, né? É como se eles estivessem catando mesmo as bases para reconstruir de um outro modo. Características, então é uma fase de muita reflexão, porque, gente, imagina, você acabou de sair da ditadura, acabou de nazifascismo, sistemas totalitários, então é um momento para você parar e refletir, né? Tipo, como que eu vou ser a partir daqui? O que aconteceu comigo nesse período todo? Então é uma fase de mergulho interior. Sabe aquele momento da vida, do dia, do mês, enfim, que você se tranca no quarto e fica super reflexiva, pensando, meu Deus, olha o que aconteceu hoje, esse mês, ontem, né? Então é aquele momento de reflexão que você precisa estar em contato consigo mesma, que você precisa conversar sozinha com você mesma, né? Então é uma literatura de denúncia, de crítica social, porque precisa falar sobre o que aconteceu, precisa pôr para fora, se vomitar tudo aquilo que foi sentido e vivenciado nesses anos todos. Sai aquele regionalismo nordestino, a gente vai falar do regionalismo universal. Então a gente vai falar, por exemplo, da vida na cidade, a gente também vai falar sobre o sertanejo, a gente também vai falar sobre, deixa eu pensar, enfim, a gente vai falar de temas universais, não só o nordestino, a seca, né? A busca pela verossimilhança, o que é verossimilhança? É a união da palavra verdade com a semelhança. Então, eu vou falar a verdade o mais semelhante possível com a realidade. Porque não tem como você falar sobre aquilo se você não viveu. Então, os autores não tem como falar como foi vamos pegar a Clarice Lispector, como que foi a vida de uma mãe de família doméstica do lar se ela nunca viveu isso. Então, ela vai tentar se aproximar o máximo possível da verdade, por isso verossimilhança. A busca pela análise interior, então é aquilo que eu falei no começo, o mergulho interior, é um momento muito reflexivo. Sondagem psicológica e tendências intimistas, por quê? O que é a sondagem psicológica? Vou para o meu quarto, vou refletir e vou tentar entender tudo isso, metabolizar para conseguir chegar a uma resposta. Né? Então, aquele momento que você se isola para tomar uma decisão, para refletir sobre, por exemplo, uma briga, uma discussão, enfim. Então, por isso que é essa sondagem psicológica.
e a tendência intimista. Na poesia, volta a preocupação com a estrutura do poema e a maneira de dizer. A gente vai ter, principalmente nos concretistas, o poema ele sai do papel, muitas vezes, ele sai do formato padrãozinho de um poema para se transformar em formas. É a maneira de você brincar com o formato do poema, tá bom? Bom, os autores, vamos lá. A gente tem Guimarães Rosa, ele vai trabalhar prosa regionalista universal, com forte experimentação linguística e neologismos. São neologismos, ele brinca com as palavras, ele é conhecido como engenheiro das palavras, porque ele vai unir palavras como devagarosamente, e ele conhece muito, né, da linguística, né? Inventar palavras, tá? A grande obra dele é o Grande Sertão Veredas, e Sagarana. Sagarana é um livro de contos, então se você quiser ler algum, eu indico Sarapalha, tá? Que vai falar sobre a cesão, né? Se não me falha a memória, é a tuberculose, ou é a doença de Chagas, agora não lembro. A Clarice Lispector, ela é a Fossas Marianas de todas as poesias, de todos os movimentos literários. Porque ela vai mergulhar fundo no íntimo. Então, a prosa dela é muito intimista, psicológica, vai explorar o universo feminino, vai assim, sondar a existência humana. Ela vai usar muito fluxo de consciência, ou seja, ela vai falar aquilo que ela está pensando, o que ela está sentindo, te fazendo, sabe, assim, quando a pessoa te dá uns tapas na cara e fala, acorda, criatura, é isso. Então, ela se dá esse tapa na cara quando ela vai falar de problemas que só a mulher vive, como, por exemplo, no conto O Amor. Eu indico fortíssimo, fortíssimo que vocês leiam esse conto. É uma dona de casa que pega o bonde, tá com a sacola, a mão cheia de sacola, a sacola de laranjas cai, as laranjas caem, ela vai tentando catar, ao mesmo tempo procurando um lugar para sentar, e ela senta e fica, ufa, tem que chegar em casa, fazer o jantar do marido, olhar a lição dos meninos e não sei o que. Aí o ônibus para no ponto, ela vê um cego. E é aquele momento que ela para refletir. Ela fala, esse cego no ponto, mascando chicletes, é mais livre do que eu, que enxergo, mas estou dentro de uma hierarquia, entendeu? Então, é nisso que ela vai fazer, essa reflexão interior sobre o universo feminino. O João Cabral de Melo Neto, é uma poesia com rigor estético, uma linguagem objetiva, também usando a crítica social. Esse cara, ele tem um dos poemas mais difíceis de se entender, porque você precisa formar a imagem do que ele está falando, tá? Então, ele é o que mais se aproxima das exatas, tá? E o Morte e Vida Severina em prosa. Ele vai falar sobre o retirante, mas não com um olhar tal como da segunda fase. A Lígia Fagundes Telles, ela é ela é bastante, né, menos reflexiva do que a Clarice, mas mais do que a Cecília Meirelles, por exemplo. Também vai falar de narrativas urbanas, questões psicológicas, também o do universo feminino. E a obra que eu indico é Verão no Aquário. Também tem um conto dela que se chama... Não vou lembrar, depois se eu lembrar eu passo para vocês. Que a moça o ex-namorado leva a ex-namorada para passear no cemitério, né? Só louco para não saber o que ia acontecer. E o Ariano Suassuna, né? Ele vai retratar a vida do nordestino, usando também diferente da segunda fase, de uma maneira mais universal. E é dele o Alto da Compadecida. Ele tem uma linguagem gostosa, lírica, é aquele jeito de falar que parece que ele está cantando, né? Ele sorri muito, então é um cara, tipo, bem com a vida, ao mesmo tempo te dando umas pedradas na questão do que ele vai contar. Temos a poesia concreta, que nasce lá em 1950, primeiramente na música, depois poesia e artes plásticas. A gente tem, nessa fase, a industrialização e a modernização do país, a chegada da televisão, a urbanização acelerada, a pílula anticoncepcional, o governo de Juscelino Kubitschek, que industrializar 50 anos em 5, né? E tentar fazer o país, assim,
ser uma grande potência. Então, perceba a velocidade das coisas. Se antes a gente tinha a primeira fase que durou de 22 a 29, na poesia concreta, pensa num futurismo assim absurdamente mais acelerado. Tá? Então, é uma fase bastante veloz. Vai utilizar como suporte a matéria-prima de materiais industrializados, produzidos em série, como ferro, alumínio, tinta, esmalte. Então, é disso que eu estou falando. Quando a gente pensa em material que sai do papel e vai para outro plano, como os objetos, mas também brincando com a geometria, com a matemática, na relação com a estrutura de ritmos e relações. Elimina o gesto, o sinal de mão, o desenho preciso com régua e compasso, porque eles vão brincar muito com a questão da geometria, escrevendo poemas, por exemplo, em círculo, em triângulos, tá? Então, essa junção de matemática com literatura. E eu pus aqui alguns autores, o Augusto de Campos, e o irmão dele, Haroldo de Campos, que vão brincar muito mais com o aspecto visual e sonoro. O Augusto de Campos ainda está vivo, tá? O irmão dele, o Haroldo, não. Então, os dois têm esse viés tanto crítico, né, quanto usar a literatura para brincar, para ser algo divertido. Temos o Décio Pignatari, também é um nome central, bastante importante do concretismo, poeta, ensaísta, e usou muito da estética fora do papel, tá bom? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais autores. Não, aqui não. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só vocês me mandarem mensagem, tanto pelo GSA quanto pelo WhatsApp, tá bom? É isso. Bom trabalho e boa semana do saco cheio para vocês, tá bom? Tchau, tchau.